Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunhos. E hoje, mulheres, eu tenho o prazer, a honra de ter a Fernanda. Gente, a Fernanda, ela fez parte da minha história, vocês vão conhecer ali desde o iniciozinho da minha jornada com Cristo. Fê, seja muito bem-vinda, Ah, é meu uma amor. honra. Eu tava doida pra vir, só que nunca dava. Graças a Deus deu certo. Gente, a Fernanda foi uma das mulheres que, quando o Senhor plantou no meu coração esse projeto, ele foi me dando nomes. Eu não sei se eu cheguei a te falar, Me Fê. falou. E o nome dela o Senhor me deu e estava ali registrado. E hoje, glória a Deus, Fê, você está aqui. E assim, eu vejo que tudo tem propósito, tudo tem seu tempo. Verdade. Então, eu chamei a Fernanda bem no início. A gente está no mais de 10º É, e eu disse, meu episódio. Deus, eu assisto os episódios, gente, eu tenho que ir, é maravilhoso. Mas assim, Fê, Deus prepara a hora, É né? verdade. E assim, gente, com muita alegria, e hoje eu entendo o porquê de ser hoje. Aham. Exatamente porque o Senhor estava preparando essa bênção aqui para ela, além de sentar e contar o testemunho dela, ela vir dar aqui uns pontos especiais do livro. É o primeiro livro, né, Fê, que Sim, meu você primeiro escreve. livro, Que coisa sim. linda. Os 7 segredos das dívidas, gente, da solidão ao sonho de uma família. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso projeto, tem tudo a ver com o propósito dela e com aquilo que o Senhor preparou para ela falar hoje. Então, Fê, se apresente a essas mulheres do outro lado, que eu tenho certeza que está na expectativa de conhecer você mais fundo. Ai, gente, ó, eu me chamo Fernanda, né? Como a Monique falou, eu sou pastora, eu também sou desenvolvedora de mulheres, eu ensino as mulheres a se Oh. relacionarem, a, a atrair o homem do jeito que ela quer. Porque às Sim. vezes, né, tá tão difícil, e também a se valorizar, a ser uma diva, né? Eu chamo as minhas seguidoras, as minhas alunas de divas. Então, eu vou chamar você de diva aqui também. E é algo muito especial porque toda a minha jornada me levava para ser o oposto disso. Meu Para ser o Deus. oposto de uma diva, o oposto de ter uma família feliz, o oposto de me relacionar. Sim. Só que Deus é maravilhoso, né? Ele pega os improváveis que, assim, essa pessoa nunca vai se relacionar e bota gente lá da maneira. Então, e sou autora desse livro. Olha Também aí. eu faço as mentorias individuais, faço os cursos para se relacionar. Qualquer coisa que você quiser seguir, estar mais pertinho, é só ir lá no Instagram, fernanda.divas. Ótimo, Fê. E assim, esse livro e esse projeto seu tem tudo a ver com sua jornada, né? Tem tudo a ver Tem. assim com a sua história de vida, que agora, né, ela vai estar aqui contando um pouco para vocês. É, o que eu acho muito legal, sabe, Monique, é porque, assim, às vezes a gente pensa assim, por que eu passei por tanto sofrimento? Sim. E na hora que a gente está passando um sofrimento, chega um arrepio. Na hora que a gente está passando um sofrimento, a gente só fica com raiva, a gente não entende. Mas eu vejo que tudo que eu passei foi Deus me ensinando para ajudar mulheres que ou passariam por coisa igual ou evitar que elas passassem, né? Sim. E hoje eu vejo quantas mulheres se casam que estavam sem perspectiva, que já passaram por situações tão difíceis, ou que vieram de uma família muito difícil e tinham o casamento como algo impossível para Sim. elas, ou como algo que seria ruim, ou inconscientemente. E hoje eu vejo elas se casando, tendo filhos. É muito interessante. Inclusive, tem uma das minhas divas que foi, eu acho que o primeiro episódio, a Samik. Ah, o primeiro É, se você não assistiu, assiste episódio. lá. Gente, Porque o primeiro episódio incrível. dela, e eu fiz parte desse processo de restauração, Glória a dela Deus. poder ter uma família do jeito que ela sonhava, se Sim. casar, ter um filho, ter outra filha. Aí ela tinha uma dificuldade muito grande com o filho dela. Gente, então assim. Meu E aí eu Deus. vejo assim, tudo que eu vivi foi difícil, mas Deus me usou hoje e me ensinou. E hoje eu tenho essa alegria de compartilhar. Ajudando. E sabe o que eu Ajudando. vejo, Fê? Esse seu projeto, ele não fica só para as solteiras. Não. Ele fica além. A mulher casada precisa estar acompanhando. Não, com certeza, Hum. inclusive, Monique, quando eu desenvolvi esse. Porque assim,
Eu tive muita dificuldade de me relacionar. Minha família era uma família muito difícil, vou contar os detalhes, mas só para a gente fazer um Sim. resumo assim do que eu vou falar. Tá. E aí, quando eu comecei a me relacionar, aí eu fui para a igreja, como eu me relaciono agora? Porque eu só relacionava errado. Aí tive que quebrar vários paradigmas, tive que entender meu valor. Ponto, consegui. Me casei, meu marido, etc. Maravilha. Aí depois veio as crises do casamento. Sim. E aí, logo que eu tive um filho, eu me perdi de mim. E os pilares que eu falo, né, eu chamo de divas, não é porque, ai, brega divas, é porque Deus me deu também. Deus me deu exatamente. Ele falou que D é Deus. De todas as mulheres precisa dessa conexão. Uou. E identidade. Ver vida própria, vida em abundância. E a autonomia. Porque eu, mesmo casada, por isso que eu falo que eu gosto muito de falar para as casadas, para as solteiras, Sim. porque mesmo casada, chegou um momento da minha vida, mesmo na igreja, na época missionária, na época com todo o auxílio, tudo, eu me perdi de mim mesma. Eu acabei vivendo uma fase bem negra, onde meu casamento quase foi ao fim. Meu Deus. E como eu falo, né, que se você não é diva, você é mente. O que é mente? É mendiga. Mendiga de amor, mendiga Migalhas, de né? atenção. Sim. E eu me coloquei numa situação muito ruim. E Deus me ajudou nesse processo todo a me redescobrir. Então, se você é casada, se você não é, se você quer namorar, se você não quer, tudo isso aqui vai te ajudar. Sim. Presta atenção, do início ao fim, a gente vai falar dos 7 segredos. É legal, porque algumas pessoas compram o livro, que são Sim. minhas amigas. Ah, eu sou casada, mas eu comprei. Ai, Fernanda, isso abriu a minha mente até para o meu profissional. Sim. Isso abriu minha mente para... E aí eu vou dar uma pincelada nos 7 segredos e contando meu testemunho para vocês. Ai, gente, olha isso. Então, não se desconecte daqui, porque eu tenho certeza, Fê, que esse seu testemunho, assim como as convidadas anteriores, eu falo que cada uma que senta aqui, Deus usa de uma forma diferente. Amém. Para somar, sabe? Para estar ali Amém. acrescentando. Então, vamos do início, né? Ela já entregou aqui um pouco do ouro, mas pausa aí, Fê, e vamos ali do início. Então, vamos lá. Do início. O que acontece? Eu sou uma mulher, como muitas de nós, com certeza você deve ter passado por isso, onde você sempre ouviu, ó, antes de se casar, tenha seu emprego, tenha seu apartamento, tenha seu carro, não dependa de homem, porque se Exatamente. você for depender de homem, é isso e aquilo. E isso tudo veio bem do início, tá pedindo bem do início? Veio Sim. da criação da minha mãe. Minha mãe, ela é lá do Piauí, né, interior do Piauí. E aí a família da minha mãe tinha muito dinheiro, fazendeiros, tinham tudo. Só que, aí que eu até falo, só cortando um pouquinho, depois você vai saber mais, questão de maldição hereditária, Sim. às vezes nos relacionamentos. A minha avó, aí tô indo para minha bisavó, a minha bisavó, ela tinha um casamento maravilhoso e eles eram muito prósperos, donos de várias regiões. Tudo que lá na cidade perto da minha mãe, tem cidades que é o nome do meu avô, o nome do meu bisavô. Só que aí ele, numa dessas de viajar a cavalo e tal, conheceu uma mulher e se envolveu. E nessa traição entrou na família uma maldição tão forte. E essa minha avó, ela nunca bisavó, ela ficou com muito ódio. E assim, entrou o caos. Ela Meu fala, aí Deus. foi uma briga, foi uma confusão, enfim. E aí a minha avó mesmo se casou com um homem maravilhoso, que era o pai da minha mãe. Sim. Também era muito próspero, era estudado, era como se fosse político, tinha uma influência boa e tal, casamento muito bom. Só que o que aconteceu? Quando a minha mãe tinha 6 anos, ele faleceu. Ele teve uma doença e faleceu. E aí a minha avó tinha 6 filhos. A minha mãe era tipo a segunda mais velha. E ela teve que assumir a fazenda, assumir tudo. E aquela coisa no Nordeste, né? Quando você é mulher, você tem um marido, você tem um status. Quando você não tem, ainda mais naquela época, né? Não sei quantos anos atrás. E aí a minha avó ficou muito
muito deixada de lado e ela não estava conta de cuidar dos 6 filhos. Então o que que ela fez? Ela pegou os 3 mais velhos, aí a minha mãe era a única mulher de 6 homens, de 6 filhos, ela era a única mulher, pegou os 3 mais velhos, que entre eles estava a minha mãe, e Sim. deixou para morar na cidade com a avó, que era a mãe do pai que faleceu. Sim. E aí a minha mãe sentiu essa rejeição. Chegando lá na casa da minha bisavó, né, que criou a minha mãe, ela disse que minha bisavó era amorosa, era maravilhosa, era isso, mas o meu bisavô era machista e falava, você tem que fazer isso, e ficava deitado na rede o dia inteiro para ela abanar. Meu E a Deus. minha mãe cresceu, e a minha mãe cresceu com aquela revolta. Por que, que os homens podem e eu não Sim. posso? Por que, que tudo. E ela era tida como a errada, tipo assim, nossa, ela é revoltada, ela é Sim. isso. E ela quis sair daquele ambiente. Ela queria ter o dinheiro dela, fazer as coisas dela, e aí ela meio que cortou com a família e veio para São Paulo, depois de São Paulo veio para Brasília. E cresceu com essa mentalidade de, ó, homem, tipo assim, ela sempre falava assim, homem bom ou morre e os ruins é ruim. O homem, mulher Sim. sofre, era a frase que eu cresci ouvindo. Mulher nasceu para sofrer. Mulher sofre, minha Em avó cima de sofreu. tudo que ela viveu, de tudo que ela passou ali, foi Ela o que viu a ela. minha Sim. bisavó sofrendo, Meu viu Deus. a mãe dela sofrendo, viu? E ela mesma falava: não, não vou depender de homem, tal. Veio para Brasília. Só que nisso ela se relacionou com o pai das minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, Sim. né? Com o pai das minhas irmãs e ele era terrível, traía ela, era uma confusão, parece que se atrai. E minha mãe muito brava, um dia tentou jogar óleo quente na cara dele. Sim. Era Aí ele foi embora. porreta. Aí ele foi embora e mas ele trabalhava, ganhava muito bem, trabalhava numa companhia de aviação. Aham. Só que quando minha mãe entrou na justiça, o que que ele fez? Ele saiu do emprego para não pagar a pensão para minhas irmãs. E ele nunca mais foi atrás das minhas irmãs. Então a minha mãe cresceu com uma revolta muito grande e as minhas irmãs também. Então, tipo assim, Já foi agora todo aquele fardo, todo aquele peso, toda aquela isso. Aí visão a minha mãe, de homem, eu não homem. quero saber de homem. E aí as minhas irmãs, aí tipo assim, aí as minhas irmãs não, ele abandonou, ele nunca, tanto que até hoje elas não sabem se ele morreu, se ele tá vivo. Meu Tipo Deus. assim, nunca teve contato. E a minha mãe tinha que trabalhar, era início de Brasília, ela tinha que trabalhar e cuidar das minhas irmãs. Aí ela tipo trouxe uma minha madrinha, né, que era como se fosse uma sobrinha dela, era afilhada dela para ajudar a cuidar, que era um pouco mais velha, mas aquela Sim. coisa bem precária. E cresceu assim, com essa dureza, com essa raiva, com essa revolta. Aí o meu pai, por outro lado, ele trabalhava numa fazenda bem novo, trabalhava numa fazenda bem novo. E aí ele nessa fazenda tinha o dono da fazenda, o cara era o dono da fazenda, e esse dono da fazenda tinha uma mulher, e esse dono da fazenda vivia chifrando a mulher, e essa mulher ficou revoltada e quis se vingar. Mas só para entender o contexto, né? E aí o meu pai era novo, ele tinha uns 18 anos, essa mulher já era mais velha, e aí ela pegou ele e meu pai foi, né? Sim. Quando viu, a mulher engravidou. Aí a mulher engravidou, o marido veio, aí o menino nasceu, e é filho do fazendeiro, só que o menino começou a crescer e ficar a cara do meu pai. Meu pai tinha um olho Meu Deus. azul, ele ficou muito a cara. E um dia ela, com raiva do pai, do Do marido, esposo. ela soltou: ah, você é um corno, tá vendo fulano, não é seu filho, blá, blá, blá. E aí o cara mandou, aí meu pai teve que fugir, porque naquela época o povo matava, né? Sim. Aí meu pai teve que fugir e mandou essa mulher embora também. Aí a mulher foi embora com os filhos, tudo. O cara foi terrível, assim. E o meu pai veio para Brasília, começou a trabalhar aqui, e essa mulher acho que foi para São Paulo. Só que ela começou a passar muita necessidade lá em São Paulo, só que ele não tinha um relacionamento. Sim. Ele era bem mais velho que ela. Só que ele era muito apegado ao filho. Aí ele começou a cuidar, a falar: não, traz meu filho para cá que eu quero morar com ela. Ah, não, só se eu for junto. E aí ficou uma coisa super estranha, porque ele não tinha relacionamento com ela, mas ela queria ter. Tá ali. E, o meu, e ele amava meu irmão, mas meu irmão tinha dificuldade, porque aí essa mãe do meu irmão
queria que ele ficasse junto, mas ele não queria, era uma confusão. Enfim, Sim. então eu vim no meio dessa confusão toda, tá? Meu pai e minha mãe lá no Guará, eles eram vizinhos. Sim. Ele se apaixonou pela minha mãe. Que é igual eu falo, a minha mãe tinha 3 filhas. Tem Filhas. muita mulher que fica, ah, não, mas eu tenho filha, ninguém vai querer casar comigo, É. minha filha. Não tem isso. Quando você é uma. Muita coisa eu aprendi com a minha mãe, sabe? Quando você é uma diva, os homens apaixonam. Pode ter 10 filhos. Você pode ser o que for, ah, sou mais velho. Não. Quando você sabe fazer as coisas certas, os homens se apaixonam. Aí minha mãe, eu digo que tem as divas nata. Minha mãe era uma diva nata. E sem perceber, ele ficou apaixonado pela minha mãe. Ai, porque essa mulher é muito bonita, ela só anda arrumada, ela é trabalhadora, ela é focada, ela tem as coisas dela. Aí ele ficava dando carona para ela e ajudando ela, e ela é agradável. E nisso a mulher lá dentro da casa, só que a Meu mulher Deus. não tinha. Não tinha nenhum Não tinha relacionamento com nenhuma. E ele. a mulher brigava, quebrava as coisas. Um dia eles tiveram uma briga tão feia que o filho, meu irmão já tinha passado num concurso bem novo no Banco Central, falou, não, pai, eu vou morar só com a minha mãe porque não dá, que é um inferno. E foi. E o meu pai e meu irmão brigaram, tipo, se romperam, aquela coisa. Sim. Aí a minha mãe, e aí o meu pai começou a apaixonar pela minha mãe. Minha mãe, não, não quero saber de homem, que homem não presta, que não sei o As quê, feridas do rarará. Minha mãe passado, devia ter o né? quê? Uns 38 anos, assim. Sim. E aí ele insistiu. Aí nisso ele começou a conquistar minhas irmãs, né? Porque ele Hum. levava a conquistar as meninas. E aí as minhas irmãs gamaram nele, era super vizinho, gente boa, fazia tudo e tal. E até que depois de tanto insistir, meu pai conquistou a minha mãe. Aí eles se casaram e aí ele falou: ai, agora o meu sonho é ter um filho, eu queria ter outro filho, porque assim, meu filho eu briguei, eu queria, o meu sonho é ter uma menina. Minha mãe, Deus me livre, eu não quero ter mais filho. Eu tenho 3 mulheres, mulher nasceu para sofrer essa Sim, sentença. sim. Aí meu pai, por favor, ela, tá, vamos, porque eu tenho vontade de ter um homem. Porque mesmo ela sendo mulher e vivendo isso, ela mesma tinha aquela coisa de De ter o um homem. homem é mais Sim. especial. Então eu vou tentar só para ver se eu tenho um homem, que era o meu sonho ter um filho homem, ela falava. E veio eu, não um homem. E aí nessa que eu vim, o meu pai queria uma menina, ele já estava mais velho, ele devia ter uns 50 anos Sim. quando me teve, minha mãe tinha uns 40. Aí meu pai ficou assim, louco por mim. Aí era o melhor pai do mundo. Aí tudo era eu, tudo era eu. E aí as minhas irmãs se sentiram de lado. Hum. No que as minhas irmãs se sentiram de lado, juntou com a adolescência, que A coincidiu. fase dela, sim. Que aí o meu pai queria pôr limite, oh, vocês não podem sair, elas ficavam com raiva. E aí, então, eu cresci numa casa onde, assim, meu pai era louco por mim, a minha mãe exausta, não cuidava muito de mim, deixava muito na mão do meu pai. Minhas irmãs doidas por mim, mas ao mesmo tempo com muitos ciúmes de mim. Era um conflito muito grande. E aí E eu fui você no meio de e eu tudo no meio isso. disso tudo. E eu fui crescendo e nesse crescimento meu pai brigava com as minhas irmãs brigavam com meu pai. Minha mãe chegava exausta, não queria saber de nada, só quero ver minha novela. Então eu cresci muito só, embora a casa fosse cheia. Eu me sentia muito só e assim, eu tinha o meu pai, só que meu pai era caminhoneiro. Então ele viajava, quando ele Sim. viajava eu ficava assim, me sentia muito só. Mas quando ele voltava, ele trazia tudo para mim, ele fazia tudo para mim, ele era maravilhoso, era assim, o melhor pai do mundo. Ele só dormia se tivesse uma roupa minha para ele Meu cheirar. Deus. Aí tudo que ele queria, ele comprava, tudo que eu pedia, ele fazia, era assim, acho que era até idolatria, até Sim. demais. E eu ficava horas com meu pai, enfim. E minha mãe cansada, e as meninas sentiam ciúmes, e foi crescendo, foi crescendo. Quando eu completei 10 anos de idade, o meu pai, ele não se cuidava muito de saúde, né? Não fazia muito exercício e tal. E ele tinha tido uns derrames, uns AVCs, não sei, foi coisa do coração. Sim. E aí ele teve um infarto. Aí ele teve um infarto trabalhando. E Hum. aí, quando eu fiquei sabendo disso, foi assim, quem me contou foi minha madrinha, né, que ajudou a criar minhas irmãs, morava todo mundo junto, ela era Sim. psicóloga.
E aí eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu cheguei, eu morava ali no Octogonal, e eu estava debaixo do bloco, e minha madrinha, eu quero conversar com você, eu já sabia. Não sei por que eu já sabia. Meu Deus. Aí eu falei, meu pai morreu? Ela foi. Aí eu entrei em desespero, e eu fui, não, eu preciso da minha mãe, que minha mãe sempre foi muito forte, minha mãe sempre foi muito, sabe, determinada e E ali tal. você precisava mais do Do que a... nunca do cuidado. Uhum. Que eu não tinha, porque Sim. minha mãe era muito cansada, mas ela sempre foi muito forte. Então, eu, tipo assim, pronto, eu tenho a minha fortaleza. E eu subi, e quando eu cheguei lá em casa, né, eu morava num apartamento que tinha um corredor, e o quarto da minha mãe era no final do corredor. Quando eu cheguei no corredor, minha mãe estava no quarto dela, assim, ela só falou assim: tira essa menina de perto de mim, que eu não consigo olhar e pensar que ela não vai ter o pai dela, que era o melhor pai do mundo, eu não consigo. E ela entrou numa depressão profunda. E só que eu entendi como assim, tira essa menina de mim. Sim. Então eu me senti que perdi meu pai e perdi a minha mãe, que ela ficou 5 anos em depressão. Eu tinha 10 anos. Por outro lado, minhas irmãs, tinha uma irmã minha que tinha muito problema com ele, e aí, por exemplo, ela ia viajar, porque ele morreu tipo em janeiro, 26 de janeiro. Aí ela ia viajar pro carnaval, aí a minha mãe, não, não vai, Geraldo morreu, eu tô muito mal. Ela, eu não, eu tô feliz. Então, E assim, você, uma eu no meio criança, disso no tudo, meio. disso Meu tudo. Deus. E minha mãe, ela ficava muito revoltada, e todo dia ela procurava um culpado, e ela falava, ai, seu pai morreu por causa de fulano, por causa de Beltrano. E um pouco antes, teve um episódio, um pouco antes do meu pai falecer, ele ia me levar numa colônia de férias, porque era janeiro, era férias. Sim. E eu desci, não tinha celular, não tinha, e perdi a hora. E ele ficou me procurando e ele ficou muito nervoso. A minha mãe falou assim para mim: você, foi você que deixou seu pai nervoso, porque no outro dia ele morreu, ele ficou muito nervoso. Então eu crescia com aquilo. Aí depois ela vinha e falava assim: não, seu pai morreu porque ele quis, porque ele não se cuidava. Eu botava ele para ir no médico, ele não ia, então ele quis. Então eu ficava assim: então meu pai me abandonou. Então eu tinha várias coisas na minha cabeça. Minha mãe não quer mais saber de mim. Meu pai maravilhoso, que era tudo, ele quis morrer, eu fiz ele morrer. Olha Então isso. você foi um misto de Sim. sentimentos e, e, e eu fiquei muito revoltada. E eu lembro que eu passei a Uma hora a do, bomba estoura, né, uma hora, Fê? e aí eu passei a dormir com o pijama do meu pai. E a minha mãe, deixa eu pegar isso, preciso lavar. Eu falei, não, não, eu quero ficar até o cheiro acabar. E assim, eu sofri muito e eu fiquei muito revoltada, eu chorei muito e eu falei, nunca mais eu vou chorar por nada. É a única coisa, eu ficava, Deus não existe. Se Deus existisse, não ia levar meu pai desse jeito. Eu fiquei muito revoltada e aí eu fui para o outro extremo. Eu queria agradar minha mãe, então minha mãe era dura, então eu queria ser dura como a minha mãe. Então eu Já tinha trazer isso para você. Então eu comecei a ser Sim. assim, ah, nada importa, a vida, ai, povo fresco, se alguém chorasse por alguma coisa, você não sabe o que é dor, dor é que eu perdi meu pai. E que com muita raiva de Deus. E fui crescendo assim. Aí E isso nessa, você estava com 10 anos. 10 Aí anos. fui. Aí começou 10, 11, 12, pré-adolescência, adolescência. E aí na adolescência eu comecei a ficar muito revoltada, tinha muita dificuldade de fazer amizades. Eu me sentia inferior por não ter pai. Chegava no dia dos pais na escola, aí tinha que falar, eu lembro o primeiro dia dos pais depois que o meu pai faleceu, tinha que falar a profissão, e eu tinha vergonha de dizer que não era pai. Não era só que eu tinha tristeza de ter perdido meu pai, eu me sentia menos por não ter o meu pai. Porque minha Sim. família do Nordeste era assim, me tratavam de um jeito quando eu tinha pai, depois que eu tive pai de outro Mudou. jeito. Eu me sentia desamparada por não ter pai. Minha mãe não estava nem aí, porque minha mãe estava em depressão. Então, por Ela estava exemplo, precisando de é, ajuda. e aí, e eu já era a quarta filha, então, Sim. tipo assim, quando eu comecei na adolescência, eu podia chegar a hora que eu quiser, podia fazer o que eu quisesse, eu não tinha limites. Sim. E aí, nisso, comecei a me envolver com bebida, com drogas, com quem não prestava, e comecei a ter um relacionamento muito cedo. Com 14 anos, eu comecei a namorar sério. 14 anos, ele tinha 18,
Sim. E aí ele me levava na escola, ele me buscava, era como se fosse meu pai. E Era era aquele vazio que você tinha, você tentou buscar em alguém de alguma aí forma, de era algum droga, jeito. bebida, Sim, tudo. E aí sim, ele sim. virou, tipo, minha referência, assim. Ele fazia tudo errado e tal. Só que ele era muito apaixonado por mim. Ele tinha uma coisa muito igual o meu Ao seu pai. pai. Ele era muito vidrado por mim. Tanto que Sim. quando a gente começou a namorar com 14, quando eu fiz 15, ele me deu uma aliança super bonita, toda cravejada, assim, me deu um presente de 15 anos caríssimo. E eu viajei para casa da minha avó e ele ligava todos os dias. E ele gravou uma fita que tocava música várias Sim. músicas dizendo que eu era o amor da vida dele, blá 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 blá. E eu ficava ouvindo aquilo, e ele ligava sem parar, e minha avó reclamando que naquela época o telefone era caro e tal. Sim. E era uma idolatria, assim, uma E idolatria. você não percebia, porque na verdade você já tinha vivido isso na parte da paternidade e agora você estava É. querendo Só que substituir só aquilo. que ele tinha um problema, porque ele mexia com droga. Hum, Então eu ficava querendo ser a salvação. meu Deus. Sim. E namorei 4 anos, via todo dia. Ele me levava na escola, ele fazia as coisas para mim, ele fazia tudo para mim. E eu também, doida por ele. E era uma coisa assim, bem simbiótica, só que ele bebia. Aí quando eu bebia, eu ficava doida. Aí ficava. Nunca me bateu nem nada, mas saía, brigava com outras pessoas, Um relacionamento batia doentio, né? Feio. doentio. E ao mesmo tempo eu não conseguia largar Sair daquilo, e meu era Deus. apaixonada. Sim. E e ele era o centro, assim, da minha vida. Só que com o tempo, eu fui crescendo, né? E ele não terminou o segundo grau. Aí eu terminei o segundo grau. Aí eu entrei na faculdade. Aí eu falei, gente, tipo assim, E aí? e aí? Não vai dar pra gente Sim. ficar junto, não vai dar pra gente casar, não vai dar pra. Eu, tipo, não quero ficar com um cara assim que tá nessa até hoje. E aí eu terminei esse relacionamento. Foi fácil? Não foi fácil, eu terminei. Só que quando eu terminei, eu passou um mês, eu me arrependi. Hum, Aí eu quis voltar, só sim. que aí ele já não quis mais. Aí ele estava com outra e ele fez música para mim, ele tinha uma banda, aí ele fez uma música para Sim. mim. Aí eu fiquei presa a esse relacionamento. Você que tem um ex que ficou preso, Meu eu ensino como Deus. você, eu fiquei presa. Eu fiquei dos 21 aos 23 super presa a ele. E depois, dos 23 aos 28, eu tive que quebrar resquícios que eu não sabia, e por isso Sim. que eu não conseguia me relacionar. E assim, a gente pensa que não é comum, mas é muito, muito comum mulheres viver dessa forma. Sim, aí o que que Mulheres acontece? ficarem, como você falou, né, Fê, ficarem presas, sabe? Ficarem em relacionamento mesmo amargurada, mesmo doentio, mesmo sabendo que Não, e aquilo ali, quando termina, você acha que tá livre, não tá. Você sim, fica emocionalmente preso, por isso você não consegue se relacionar com sim, a ninguém. ferida tá lá. Se não é É, tratada, a ferida vai continuar ali. Monique, a grande questão é que a ausência paterna, Sim, ela traz uma ausência que você fica com aquela dívida. Aí você encontra um relacionamento e você quer que aquele relacionamento supra. Aí você sim. termina esse relacionamento, você vai E vai ficando de sempre, abismo em sim, abismo. E aí eu fiquei assim, aí nisso que eu terminei com ele, eu falava, olha, eu nunca mais vou gostar de ninguém, não gostei dele. Eu não conseguia gostar de ninguém, eu não conseguia. Mas aí eu entrei numa vida de aí eu faculdade, aí assim, para minha mãe eu era certinha, fez direito, passou, fazia estágio, tinha um carro, fazia tudo. Só que por trás eu bebia muito, eu usava droga, eu destruía minha vida, andava com um monte de gente, com um monte de coisa, odiava crente, odiava sim, crente. Só que aí teve um negócio lá, a Sara Nossa Terra abriu lá no Sudoeste, era do lado da minha casa, ali no octogonal. sim. E um monte de amigo meu converteu. Um monte de amigo meu converteu. Aí eu peguei ódio, mais ainda, porque todo mundo que saía comigo parou de Sim, sair. agora. Aí eu, nossa, esse povo, que ódio de crente, é mentira. Tá, fulano parou de dar para ciclano, mentira. Eu era um cão, eu perturbava eles, muito revoltada, Sim. revoltada Com com suas Deus. feridas, suas mágoas, É, suas dores, ninguém e, é o que é de graça. e afundei assim, tipo, droga, bebida, viajar, via pra rave,
Tipo assim, tinha Fundo do dinheiro. poço, Fê? Você pode dizer que você chegou no Olha, fundo ali do na poço? minha concepção, enquanto eu estava lá, eu não estava no fundo do poço, porque eu tinha dinheiro, eu tinha um monte Sim. de amigos, Você achava eu que... estava ótima, mas eu estava me destruindo. Sim, Eu achava sim. assim, nossa, eu sou independente, eu fico com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, mas sempre sentia falta daquele É aquele, relacionamento. o ego, né? Aquele ego ali, não, eu posso, eu não dependo É, de eu homem. tinha o quê? 21 anos, eu tinha dinheiro, tinha Sim. carro, eu viajava, minha mãe dava total liberdade para mim. Aí, tipo assim, aí eu não tinha limites, eu não tinha quem falasse você não pode isso, você não pode aquilo. É aquele valor, eu estava até mencionando essa semana, né, na live, é aquele valor que a gente acha que é o valor que é valoroso, mas na verdade não é. Não, um vazio É aquilo que total. você tem tudo, mas não tem nada. E o vazio está Isso. presente. E aí eu terminei com esse namoro e aquele buraco veio de novo, Sim. aquela dor, e aí era bebendo, me envolvendo com um monte de gente que não tinha nada a ver, que não me valorizava. Só que aí eu tinha uma amiga minha que foi dessas que converteu, que ela, sabe aquelas amigas chata pra caramba? Que você é amiga porque você cresceu com a pessoa, como se fosse Sim. da família. Só que ela mudou, ela converteu, ela ficou legal, ela ficou agradável. Ficar perto dela, eu senti uma coisa boa. Aí Oh. ela começou a conversar comigo, pregar, e eu, ai, que saco. Aí eu chegava bêbada, aí ela, quando acordava, lá em casa estava reformando, aí não tinha porta, tinha um saco preto assim, ela entrava, quando eu vi ela estava lá, oi, eu, ai, lá vem essa crente. E ela pregava para mim, e eu, não, 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 não quero saber disso, eu não quero saber disso. E aí teve um dia dos pais que ela me mandou uma carta. E a carta era como Deus falando: você é minha filha, Meu eu te Deus. observo, eu tenho visto você andar nos lugares que eu não quero que você ande, você não precisa disso, você tem um pai que te ama. E quando eu li aquela carta, e aí sim, aí ela orava por mim todo dia. Ela fez um voto que era assim: toda vez que ela fosse tomar banho, ela orava. O bom é que ela era limpinha, né, gente? Aí ela orava muito por mim. Glória a E Deus, aí gente. eu li essa carta. No dia que eu li essa carta, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E eu meio que me reconciliei com Deus, assim, não tipo de virar crente, mas assim, parei de ter ódio de Deus. Falei, Aquele peso que você tinha, aquele aquela bloqueio. angústia, sim. Aí eu me abri para Deus, né? Tipo assim, mas nas farras, aí eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Uou. E sabe o que é interessante, Fê? É porque as pessoas acham, né? A gente pensa assim, para mim ter um encontro com Deus, eu tenho que ter ali aquele rótulozinho, eu tenho que largar tudo, eu tenho... Deixa o Espírito Santo conduzir. Você acabou de falar Eu odiava que crente, odiava crente, que você fazia ali tudo através errado. de uma carta, você teve um momento com Deus e continuou vivendo aquilo que não era o que era agradável, e mesmo assim o Senhor estava ali do seu lado. Eu digo assim, que Deus, ele me trouxe, ele me pegou. Glória a Porque, tipo Deus. assim, eu não estava triste e fui para a igreja. Sim. Eu não estava com problema e fui para a igreja. Eu fui assim, Deus foi lá e me tirou Hum. daquele mundo ali. Por isso que eu sou tão apaixonada por Deus, sabe? Por isso que eu faço tudo por Ele, porque Ele realmente me libertou. E aí eu lembro que um dia eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu estava num lugar, aí eu ouvia, faz isso. Aí eu, hã? Faz aquilo. E um dia eu estava na minha casa e ele falou: pega aquela Bíblia, sabe aquela Bíblia De de enfeite, aquelas né? De Bíblias pó. católicas, sabe, que tem as imagens. Sim, Pega essa Bíblia e vai lá na casa da Tânia, na casa dessa minha que é amiga. amiga. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava chegando com um monte de gente dentro do carro dela, ia começar uma célula. Meu Eu nem Deus. sabia. Eu nem sabia, ela já tinha me chamado há 1000 anos O e eu falei Espírito não. Santo E já. Deus me levou para essa Meu célula. Deus. E quando chegou nessa célula, eu tinha acabado de voltar da Chapada dos Veadeiros, feito tudo errado, tomado todos os êxtases, Sim. cogumelo, tudo de errado. Chegou lá nessa célula, aí eu comecei a sentir uma coisa tão boa, tão boa. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorava, chorava, eu não entendia porque eu chorava. Meu Sim. Deus, esses crentes vão achar que eu apanho em casa. Gente, eu não sei o que está Oh, acontecendo, glória a mas eu tô Deus. chorando muito, eu tô sentindo Sim. uma coisa boa. E todo mundo assim, com essa cara. Tipo, que lindo. E eu, Porque gente, entendendo o agir de tipo Deus assim, nossa, Deus ali. tá falando com ela. E eu, Sim. tipo assim, gente, eu não sei o que está acontecendo. E aí indo dessa célula, aí eu comecei a gostar da célula, mas igreja não. Tinha uma revisão de vidas, tinha. E esse lugar eu não vou, porque todos os meus amigos que foram voltaram com a lavagem cerebral. Não vou. Mas Então, as... só resumindo aqui rapidinho, Fê, só para explicar a vocês, eu, assim, eu sempre explico, a célula é o quê? É um encontro, né?
Nós É um congregamos pequeno grupo, né? exatamente, então a gente congrega na Sara Nossa Terra, então ali na Sara ele tem esse cuidado de pequenos grupos onde fala de Deus, né, Fê? É, que é o Dizendo foco é assim, para quem não é exatamente, quem cristão. não é É um cristão. lugar evangelístico. Isso, Porque assim, pode eu não continuar. iria na igreja, mas eu iria na casa da minha amiga. Claro, Aí eu fui uma vez e amei aquele ambiente. olha Aí eu isso. comecei a ir. Aí eu tava no churrasco, bebum, oh, hoje eu não vou, dava satisfação. E fiquei um Sim. ano indo. E ela, você tem que ir na revisão de vida. Aí eu, não vou nunca nesse encontro. Deus me livre, eu odeio ser crente. Aí teve uma célula que falava sobre drogas e vícios. E aí ela desafiou: é você que domina ou é o vício que te domina? Oh, Aí eu falei: não, sou eu que domino, sou eu que domino. Quer ver? Eu vou para esse churrasco e não vou beber. E fui para um churrasco e não bebi. Chegou lá, todo mundo bêbado, aquele povo esquisito. E eu olhando aquilo, nossa, como esse povo fica esquisito, como esse povo fica assim. E eu pensei, gente, eu era pior. Eu ficava pior que todo mundo, que sim, vergonha. Comecei a ter uma crise e esperando o meu ex chegar, que eu sabia que ele ia lá. sim. E ficava na cola, vivia assim, esperando o meu ex, só que ele não chegou. E aí, nisso, eu não aguentei ficar sóbria, porque era um ambiente horrível, eu bebi todas. Aí, nisso, um amigo do meu ex veio ficar comigo, que todo amigo de ex vem, né? Aí ele me agarrou e eu lá, não sei o que. Aí esse amigo do meu ex chegou e falou assim: ai, Fernanda, eu sempre tive vontade de ficar com você. Sabe por quê? Aí eu, por quê? Sei lá, porque você era namorada do fulano, porque você é bonito. Falei, não, é porque você tem uma voz assim grossa, parece um homem. Eu, Ai, oh! meu Deus. Aí eu falei, gente, onde eu tô? Que fundo do poço eu tô? Como eu tô me desvalorizando? Eu não Sim, mereço isso e fui embora. Então, aí eu fui embora, era lá no Lago Norte, naquela ZMI Norte, e sim. tinha um monte de pinheiro, e eu comecei a dirigir, eu dirigindo, nisso eu dormi. No que eu dormi bêbada, eu só fui acordar lá no Varjão. Meu E Deus. quando eu acordei, não aconteceu nada comigo. Aí eu entrei em crise. Eu falei, gente, era para eu ter morrido. Eu podia ter matado alguém. Meu Eu podia. Deus. E aí eu senti Deus falando, eu cuidei de você. Oh, Aí nisso eu comecei a mudar. Aí eu comecei a querer mais de Deus. Aí eu comecei a não gostar mais das festas. Eu ia para as festas, eu tinha agonia, eu tinha vontade de vomitar. Eu comecei a achar tudo sem não graça. precisou ninguém ficar ali te É, posicionando, né, Fê? aí eu ficava, só que eu não queria ser crente. Aí eu não queria ir para a igreja também. Aí eu entrei numa crise. Ai, esse mundo Sim. está muito ruim, mas eu também não quero ser crente. E Deus foi falando comigo, até que um dia eu acordei e Deus falou assim: e Deus falou: você vai para o tal do revisão de vidas, para o encontro. Aí eu peguei, liguei para a menina, era um ano depois de célula, um ano na célula. Sim. Aí eu liguei para ela, era tipo a última revisão do ano. Aí ela falou, eu falei: olha, eu quero ir no revisão. Ela, ó, tem uma semana que vem. Aí, Meu tipo, eu Deus. fui. Aí eu fui assim, decidida em encontrar Deus, não queria ser crente, não queria ser nada. E lá eu teve todo vários processos que tem, né? E aí eu tive um encontro assim com Deus fortíssimo. Eu tive assim um encontro com o Espírito Santo muito forte. Inclusive eu tinha raiva desses negócios de oração em língua. Ai, coisa Sim. esquisita, se isso daí é de Deus, eu não sei não. E eu fui a primeira a orar em línguas lá, e eu fui a Ou seja, primeira. tudo aquilo que antes você olhava como repúdio, É, foi foi tudo que você tipo foi ver. Paulo, eu fiquei a mais louca de todas. Aí Sim. eu voltei, quando eu voltei assim, Deus é maravilhoso! E aí as sensações que eu tinha com as drogas, com as bebidas, na hora que eu tive batismo do Espírito Santo, eu tive muito, muito melhor. Eu tive Glória a muito, Deus, foi muito gente. forte. Foi algo assim, eu cantava lírico, ouvia Deus falando um monte, eu entendi, eu tive o dom de entender Oh, também. E aí Deus começou a passar a minha vida, o que, que ia acontecer, que eu ia meu fazer isso, Deus. isso. Gente, foi assim, algo muito, muito, muito forte. Quando eu voltei super sensível ao mundo espiritual e eu voltei decidida Sim. que eu nunca mais ia me afastar de Deus. Meu Deus. Nunca mais. E a primeira coisa que eu fiz foi falar, cara, eu não quero saber de relacionamento. Porque se eu me relacionar, eu sei que eu vou me prender. Só que eu ainda gostava do ex. Aí eu ainda fui lá, liberar perdão, aquela coisa. E aí comecei a minha caminhada em Cristo.
E aí, um monte de amigo meu começou a se converter, os que não tinham convertido ainda. Sim. Caramba, a Fernanda tá diferente. E do mesmo jeito, igual aquela minha outra amiga, eu sinto a coisa especial. Era algo muito forte, assim, a presença de Deus. Porque eu tive muita perseguição da minha família. Minha mãe não entendia. Quando minha mãe me via orando em línguas, ela, você tá louca? Minhas irmãs não entendiam. Minha mãe queria me mandar para a Europa, vai fazer um estágio lá fora. E eu não, porque eu não quero me afastar da igreja. E a gente Meu viveu Deus. todo um avivamento ali. Uou. E aí eu me entreguei de corpo e alma assim para Deus, para tudo da igreja, vivia em função e ganhei muitas pessoas e fui. Só que eu comecei a não valorizar algumas coisas, que era a imagem, aparência, que Sim. era eu me bloqueei total. Então, tipo, eu tinha muito medo de me relacionar, então eu era muito ríspida. Tipo assim, eu fui pro extremo. Extremo. Eu fui pro extremo Sim. e ainda era presa ao ex. Aí eu ia quebrando, cada coisa que eu vivendo em Deus, eu, nossa, falei tal palavra, vou quebrar essa palavra no mundo espiritual, Sim. vou fazendo isso. Ia tendo entendimento, só que muito presa, só que aí eu não me relacionava. Aí nisso durou 5 anos eu solteira. Eu converti com 23, com 28 eu tava, meu Deus, eu quero casar. E Sim. eu ficava, eu acho que eu não nasci para casar mesmo, porque se eu não encontro ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém. Quem eu gosto, quem eu quero não me quer, quem me quer, nem o diabo quer. Tipo assim. Sim. Aí eu ficava, então acho que é pra eu ficar só, não tem ninguém nessa igreja, pra mim, não tem ninguém. Eu não consigo. Quando eu gostava de alguém, a pessoa começava a namorar. Aí era uma frustração muito grande. E aí Deus começou a me trabalhar em mim. Aí Deus começou a me mostrar, você precisa fazer isso, você precisa cuidar de você, você precisa fazer. E eu fui Sim. fazendo nisso, dando aula lá no Instituto Bíblico lá. O meu marido hoje começou a ser meu aluno. Uou. Aí a gente ficou super amigo, assim. Ele era mais novo. Esse menino é tão bonitinho, chega todo de terno, nunca falta aula e tal. Sim. E ele, por outro lado, disse que ele viu esse meu mudar, de me arrumar, de me cuidar. Ele falou assim: nossa, professor, tá bonito, nossa, professora. E aí a gente foi e se apaixonou, aquela paixão louca. Eu pegava na mão dele assim, que eu falava, ai, não vou me apaixonar nunca mais por ninguém. Olha isso. Né? Eu lembro que uma vez eu peguei na mão dele assim, a gente ainda era amigo, a gente, deixa eu ver sua mão. Aí eu, nossa, eu senti uma coisa, meu Deus, que química, só com essa mão, meu Deus do céu. E aí a gente começou, aí eu fiz tudo certinho, falei, não, vou orar para ver se é isso mesmo. Sim. E ele era mais novo, as pessoas vão criticar e tal, mas eu tinha 3 coisas que eu pedi para Deus. Só 3, tem gente que faz a lista grande, pode fazer, mas eu A minha tava. lista foi. Só que a minha lista estava assim, demorando tanto que eu ia O cortando, seu né? objetivo Aí eu falei assim, aqui. não, gente, está demorando, vou tirar esse. Ó, Deus, se tiver dente, não, brincadeira, não é isso não. Aí eu falei, tem que ser o homem de Deus, não pode ser mão de vaca, porque eu odeio gente mão de Sim. vaca, e um ótimo pai. Era o que eu Oh, pedi. E aí o Edmilson veio, a gente se apaixonou, e ele também não tinha um pai e a mãe. Ele perdeu também, ele meu não tinha um Deus. pai e a mãe. E a gente foi se casar, e no que a gente foi se casar, eu tinha um sonho de casar na beira do lago. Aí eu ficava procurando, onde é que eu vou casar na beira do lago? E o lugar que eu queria casar, não queria que eu casasse lá, que era aquele Vitória, não sei o quê. E a mulher, não, 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 acho que ela achava que eu era pobre, não sei. Eu sei que a minha mãe queria fechar o contrato e ela, não, Sim. não, não. E aí eu comecei a procurar, meu Deus, aí eu lembro, não tinha muitas casas de festa Como em hoje, Brasília né? como Sim. hoje. E aí apareceu uma oportunidade que era a época da Copa, foi 2010 a Copa. Aí um clube estava, não, o Hotel Brasília Palace Sim. resolveu fazer uma promoção, porque era Copa, ninguém estava querendo casar. Sim. E quem casasse no mês de junho, que era bem no mês da Copa, você ganhava 50% do aluguel do lugar, que é caríssimo, que tem a obra do Oscar Niemeyer, blá, blá, Sim. blá. E você ganhava 50% num dos melhores buffets de Brasília, que era a Renata Buffet, lá do Gilberto Salomão, algo assim. Aí eu fui, mas eu queria casar num domingo e não em junho, em julho, 4 de julho. A mulher, tá bom. Aí ela Meu deixou Deus. a promoção para mim, fez mais barato, que era domingo, Sim.
E aí eu falei, o sonho da minha vida. Ó, mas é o seguinte, o salão nosso é sem nada, você tem que pegar o decorador que vai fazer tudo. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu tinha um sonho de ter um decorador, eu fiz o livro dos sonhos, eu ensino as mulheres a fazer o Olha livro dos aí, porque sonhos, é faça seu muitíssimo livro dos sonhos. importante, sim. Aí eu fiz o livro dos sonhos do meu casamento, eu queria tal, fosse tal decorador. Aí o decorador pegou, fui lá no decorador, aí minha mãe, a única coisa que ela pagou foi o decorador, mas a decoração era caro, porque era Sim, tudo. Aí ele falou assim: ó, mas é o seguinte, esse contrato que vocês estão fazendo é os móveis mais simples dos simples dos simples. É os branquinhos, não sei o quê, tudo do mais simples. Eu, não, tá bom, pelo menos vai ser com você, eu quero que seja com você. sim. Porque eu vi um monte de amiga minha casar. Nesses Hum, 6 anos, eu via todo mundo casando. Eu ia no casamento de todo mundo. E eu via aquelas coisas lindas. Eu ficava, nunca vai chegar a minha vez. Isso não é para mim. Por que, Deus? Então, quando eu quis casar, eu falei, eu quero bonito igual de sim, todo mundo. Só que meu marido não tinha pai e mãe, não tinha muitas condições. E a minha mãe ajudou, mas eu também não tinha muitas condições. Aí eu lembro que eu estava orando assim, um dia eu falei, ai Deus, se eu conhecesse a pessoa que vai casar um dia antes de mim, e se ela tivesse o mesmo decorador, a gente podia rachar, porque aí ele não ia ter trabalho com isso e aquilo, eu podia pegar os móveis mais bonitos, lá, 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 lá. Lá. Aí eu fui andar, correr com uma amiga minha da igreja no parque, ai, meu vamos ali num Deus. funcional. Aí chegou lá no funcional, a gente conheceu uma menina lá, ela vai casar também. Ah, é? Você vai casar que dia? 3 de julho. Eu, mesmo? Aonde? No Brasília Palace. Meu Aí eu, Deus do mentira. Aí céu. ela falou assim, é, e quem é seu decorador? Aí era o mesmo do meu. Aí eu falei, Gente, aí eu falei, gente. ai, Deus está me Oh, abençoando, Deus é Senhor. pai. Porque assim, meu casamento, tudo que eu quis e mais. Foi Oh, infinitamente meu mais bonito, Deus. chique, tudo. Deus. Porque eu lembro que quando eu era solteira, eu lembro um dia que eu estava no elevador, eu E aí olhei. ele deixou claro, né, Fê? Eu sou o pai. É, Aquele momento que ele falou é. com você na Não, mas aí teve outro carta. dia, depois que eu já estava Meu crente, que eu Deus. olhei no. Eu me arrumei toda para ir pra igreja, às vezes você já sentiu isso. Você tá toda linda, toda arrumada. Aí eu olhei assim no espelho e falei, eu tô indo pra igreja toda bonita, mas não tem ninguém para me elogiar. Sim. E aí Deus falou bem no meu olho: eu sou seu pai, eu te Oh, elogio. E aí Deus falava comigo. Aí eu falava assim, quando eu orava, eu via as coisas acontecendo no meu casamento. Ai, Deus é tão maravilhoso. Aí eu falava, Deus, isso é tão bom. A única coisa o meu sonho que eu tinha, mas que eu nunca vou conseguir realizar, era que meu pai me levasse no altar. Aí Deus falou assim, eu sou seu pai. meu Deus. E eu vou, Gente! e eu vou te levar. Aí eu, tá bom, né? Deus tá lá, Deus é Sim. onisciente, Deus é onipresente, enfim. Aí chegou o dia do casamento, aí eu fui falar com o decorador, olha, a gente pode fazer. Aí ele, não, 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 cada contrato é um contrato. O seu é esse, vai ser o mais simples, se quiser assim, se quiser paga mais. Aí eu, putz, eu já fiquei triste. Aí chegou na véspera do casamento, tipo assim, na quinta-feira, aí ele, sabe o que que é? É que a noiva tá querendo cobrir a obra de arte lá do Oscar Niemeyer. Tá? Eu falei, não, ela tá doida, eu não vou cobrir, você quer dividir? Eu não quero dividir nada. Cada contrato é um É, contrato. não foi o quê? Monte o dela e desmonte no meu. Aí Ah, fiz assim. Aí ele ligou no outro dia. Fernanda, deixa eu te falar, os seus móveis são os mais simples. Só que a menina era sobrinha do Arruda, que era governador de Brasília na sim. época. Os móveis dela são mais caros, são up, 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 up. Você se importa de deixar os móveis dela? Eu vou trocar todas as flores, tudo, mas os móveis seus mesmo, só para eu não ter que. Eu falei, ai, tá bom, vou quebrar seu galho. Ai, Jesus. Aí depois ele me liga de novo. Olha, tem outra coisa. Ela mandou fazer umas cercas vivas dentro do salão com os Meu Deus. espelhos. E vai dar muito trabalho tirar. Você se importa de deixar no seu? Tá bom. Vou fazer. Gente, Monique, o meu casamento, que os meus convidados falaram, Fernanda casou com um homem rico. E os convidados de mim, Edmilson com casou com a a mulher. mulher Porque rica. ele também tinha essa questão da paternidade. Eu lembro que a gente Jesus. estava passando pelas dificuldades de pagar as coisas, e um dia ele falando que orou assim, falou: Deus, eu não tenho nenhum pai para me ajudar. E Deus falou: eu sou seu pai, eu Oh, vou te ajudar, eu vou estar lá. E a gente viu meu. a paternidade de Deus nitidamente. Glória a Deus. A paternidade de Deus em tudo, no meu casamento, e tudo ficou a coisa mais linda. Beleza. Aí
fomos casar, o dia mais feliz da minha vida, e eu assim, nem chorei, só ri. Aí, linda, maravilhosa, botou um monte de coisa no meu véu, assim, um monte de coisa e tal. E aí, eu, na época, não tinha esse negócio de entrar com a mãe. Eu falei assim, não, mas eu quero entrar com a minha mãe, porque, entra com seu padrinho. Aí Sim. eu tinha um padrasto, entra com seu padrasto. Eu, não, não, não. Se for entrar com alguém, eu vou entrar com a minha mãe até a metade, e depois da metade eu vou só, porque Deus disse que ia me levar. Oh. Aí eu fiz isso. Aí uma senhora que, claro e tal, a gente entrou até a metade. Aí depois da metade eu entrei sozinha com uma música. E aí quando eu cheguei no altar, quando eu cheguei na hora da cerimônia, veio um vento, mas um vento assim, ó, por baixo, assim, ó, e levantou meu véu. E o fotógrafo pegou todas as fotos. Isso daqui tem até no meu livro, ó, gente. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Veio um Gente, vento. vocês precisam desse livro. Olha isso! Veio um vento, e esse vento veio Que e tirou o véu que coisa estava todo, linda! foi assim, ó, subiu todo e tirou o véu que estava todo preso, e eu entrei em desespero, meu Deus, meu véu. Aí na hora meu marido pegou na mão e falou assim, é Deus, ele tá aqui, ele falou que para mim que vinha. E na hora eu lembrei. Aí Deus falou comigo, Não vale fazer eu eu não chorar, disse. não, Fê. Aí Deus falou, eu não te Gente, disse que eu ia te levar no altar? meu Deus. Eu não te disse que eu sou seu pai? Você não tá sozinha, você tem um pai. E isso que eu entendi, a paternidade de Deus. É isso que eu ensino para as mulheres. Sim. Quando a gente entende que a gente tem um pai, eu não sei o que você passou, o relacionamento que você teve, Sim. mas Deus foi assim, a coisa mais maravilhosa que eu sinto. E tanto que é o versículo que eu uso muito nesse livro, né? O versículo base, que fala assim: Deus fez o solitário viver Viver em em família. família. Salmo 68. Deus fez isso comigo e fez com meu marido. E era algo assim impossível, entendeu? Era algo assim que era muitas barreiras, e Deus fez isso. Deus foi meu pai, Deus proveu, Deus fez tudo. E aí, aí eu sempre apaixonada por Deus, aí eu comecei a ensinar isso para as mulheres, que primeira coisa, você tem que ter a paternidade resolvida. Porque se você não tem, você vai trazer para os seus relacionamentos e você vai sofrer. E aí e Deus restaurou minha paternidade. E tinha outra coisa também, que o meu pai, igual eu falei, né, ele tinha um olho muito azul, muito, muito, muito azul. E eu falava assim, ai, nunca mais, quando eu era pequena, quando ele morreu, nunca mais eu vou ver aquele olho. E eu ficava, pai, o seu olho é tão lindo, por que que eu não puxei seu olho? Ele, não, olho azul dá trabalho, meu olho é muita luz. Aí ele, o seu que é bonito, você que é linda, você que é maravilhosa. Aí eu chorava, falava, nunca mais eu ver aquele olho, nunca mais eu ver aquele olho. E depois eu me casei, passou um tempo, eu engravidei. E aí meu filho nasceu. Quando o meu filho nasceu, ele nasceu, os olhos começaram a clarear, clarear, Meu clarear. E ficou Deus, azul, gente, Deus azul, ele é exato, porque a lindo. cor do olho do Edmilson é verde. A cor do João é azul, exatamente igual ao olho do meu pai. E aí Deus falou para mim, eu sou um Deus de restituição. Oh, glória. Aquilo que eu ficava, por que que eu perdi? Enfim, eu não sei o que você perdeu, mas foca em Deus, deixa Deus seu pai, que ele vai te restituir lá na frente. Sim. E hoje eu tenho um filho maravilhoso, uma família maravilhosa, e eu passei a ensinar isso para as mulheres se relacionar, passei a ensinar elas a crerem em Deus como pai, a entenderem o poder de Deus na vida delas, a serem filhas, né? Eu falo, Aceitar ser filha. você é a filha amada Sim. de um pai amoroso, porque assim, todas Amém. nós nascemos para ter amor. Sim. E Deus é amor. Só que quando a gente está desconectada do amor, a gente busca amor em tudo e a gente vai mendigando, e é por isso que a gente sofre. Então eu digo assim, Deus me amou de graça, eu não fiz nada para ele me amar. Só que eu, quando ele me amou, quando ele me chamou, eu disse sim. E eu aceitei Você essa aceitou. paternidade. Fê, você falando, assim, a gente está contando a sua história, né, com a perca do seu pai. Mas quantas mulheres ali, elas podem até ter um pai, mas ela não tem a paternidade. Sim, às vezes você teve um pai que era rígido, Sim. ou um pai que era ausente, ou até você teve um pai bom, só que ninguém vai suprir o amor de Deus. Exatamente. Então, em algum momento, você vai sentir uma falta ali, você vai querer buscar, porque a gente nasceu para ter esse amor que é muito intenso. Sim.
E aí eu ensino isso. Aí eu comecei a ensinar, e aí eu comecei a ajudar várias meninas a casarem. Ou seja, Fê, aí já foi para o seu propósito. Então, assim, esse livro, né, esse seu trabalho, a Fernanda, ela tem um trabalho nas redes sociais, então, assim, ela é usada por Deus, tanto ali no púlpito como pastora, como fora do púlpito, onde quer que ela vai. Essa é a Fernanda, gente. Ela é isso aqui onde ela está. E assim, o Senhor, ele preparou mais esse caminho para você, né, Fê? De ajudar. Sim, aí eu comecei a ajudar. E, tipo assim, Sim. aí a pessoa não consegue namorar, não, porque você está fazendo isso. Tudo que eu não sabia. Aí eu ia ensinando, Oh, fui ensinando, e um monte de gente casava. Aí sim, era todo dia madrinha de alguém, todo dia madrinha de alguém, todo mundo casava, todo mundo casava, todo mundo casava. E sim, aquela coisa, todo mundo casando, e eu ajudando, e eu ensinando. E aí, quando veio a pandemia, a gente tinha que se conectar com as pessoas da igreja. Aí as sim. pessoas falavam, ó, você tem que falar para um certo público, você tem que falar sobre um certo assunto. O que, que você é boa? Eu falei, gente, eu sou boa em fazer os outros casar. Oh. Aí eu comecei, o nome do Instagram era Fê Casamenteira. Aí eu Sim, comecei, gente, o tanto de gente que já casou. glória a Aí eu comecei Deus. a ensinar, a falar, a falar. Só que aí nesse processo de ensinar, de falar, falar, eu falava assim, Deus. Aí um dia eu marquei uma aula. Eu falei, gente, eu vou fazer uma aula para você deixar de ser encalhada. E aí eu fui pegando, ó, você tem que fazer isso, tudo que eu ensinava. Aí fui, tipo, gerando num método, né? Sim, Aí nisso, Deus me deu de madrugada. Ele falou assim, ó, você vai botar o nome, os 7 segredos. Aí eu botei. E aí ele falou assim, aí cada segredo vai ser referente a um lugar do mundo. Aí tem um que é do Egito, que é as pirâmides. sim, Aí tem outro que é da Mona Lisa, que é lá na França. Aí tem outro que é do Diamante Azul, que é em Botsuana. E aí para quê? Para elas decorarem e para vocês poderem falar rápido, para você não ter que sim. falar. E aí nisso eu fiz isso e, cara, foi assim, abriu a mente. Aí um monte de menino começou a namorar, um monte de coisa começou e aquela coisa. E Deus também me deu outro ponto, que aí, igual eu falei, quando eu passei um pouco antes da pandemia, tipo, em 2016, eu tive meu filho e aí eu me perdi. E aí Deus me deu o Diva, que eu era assim, eu fiquei grávida e eu tinha uma gravidez de risco. E eu não podia sair, eu tive que ficar deitada. Sim. Então eu fiquei minha gravidez toda em casa. E não tinha TV online, não tinha Sim. culto Como online. hoje, né? Então eu era uma pessoa que estava em tudo, de repente eu estava em nada. Nada. E aquilo ali me afetou muito espiritualmente. Sim. Então eu comecei a perder a conexão com Deus. Eu engordei muito. E depois que meu filho eu enjoava o tempo inteiro. Depois que meu filho nasceu, eu tive hipotireoidismo, ninguém conseguia. Eu engordei muito. Aí eu comecei a ficar descuidada, relaxada e comecei a ter muitos ciúmes do meu marido. Comecei a ter brigas, coisas absurdas. Sim. Foram coisas assim horríveis. Até que, né, a bispa chegava para mim: "Para com isso, eu tinha ciúme das pessoas do trabalho. É porque você tá acabada, porque você não se cuida, porque você." E aí eu quase perdi meu casamento. E aí voltou a maldição familiar, Sim. tipo, ah, você é mulher, Aquelas aquela coisa, vozes aquelas que, vozes. sim, E foi assim algo bem terrível. Depois outro dia a gente pode falar só disso, mas aí eu entendi o pilar diva, que era Deus. Eu preciso ter minha conexão com Deus. Sem Deus eu não consigo. sim, Eu não sei se eu sou. Eu falo para Deus, Deus, eu não sei se eu sou anormal, mas eu preciso. Eu preciso de você, que senão eu não tenho paciência, senão eu não sim, tenho segurança, senão eu não tenho. E de identidade, quem é a Fernanda? Eu lembro que o João nasceu loiro, meu marido era loiro, minha cunhada era loira, e todo mundo loirinho, a gente andava assim, perguntavam se eu era babá, porque eu era toda acabada, gorda. Aí eu peguei e pintei o cabelo de loiro. Ficou horrível. Aí eu me perdi sim. de quem eu era, aí eu parei de me cuidar, eu não, assim, eu até tentava, mas eu não Não conseguia. aceitava porque não tinha. Aí eu parei de ter amigos, me isolei, não queria sair, eu não queria ver minhas amigas, porque tá todo mundo magra, bonita, eu tô feia. Eu não queria estar em nenhum evento, eu não queria estar em nada, eu não fazia nada, eu me isolei. E eu era totalmente dependente, eu não tinha autonomia, dependente do Edmilson. Se qualquer coisa que acontecesse com ele, meu mundo acabava. Se ele chegasse com a cara feia, eu ficava arrasada, Sim, eu já tinha ciúmes. E então Deus trabalhou nessa crise esses pilares. Aí eu voltei a ter a minha identidade. Quem eu sou?
cuidar de mim, me arrumar. E aí Deus foi montando, eu não sabia me vestir. Aí me apresentou a Thaís, aí não sei o quê. Aí depois vinha uma pessoa e falava comigo e tal. Aí eu comecei com esse projeto na internet. E quanto mais eu ensinava elas, mais eu falava, gente, eu preciso me cuidar, eu preciso disso. E Deus ia botando, aí foi botando pessoas na minha vida, a Sami que me ajudou, fez buchectomia, fez não sei o quê, negócio de balada. Depois de um tempo eu fiz a bariátrica, eu fiz tudo, comecei a me reinventei. Sim. E Se me amar, identifiquei, né, Fê? Se me amar. amar. E eu lembro que a Thaís falou assim, Fernanda, você tem uma mensagem tão forte, só que você não, a sua imagem, ela não corresponde ao que você carrega. E aí eu comecei a me sentir assim, não, eu preciso cuidar de mim não só por vaidade, mas para que eu seja ouvida. As pessoas escutam quem. E aí eu entrei nessa revolução. Aí voltei a cultivar minhas amizades, voltei a fazer terapia. Aí na terapia eu aprendi a ter autonomia, não depender de mim, porque ele é muito diferente de mim. Então, por exemplo, eu viajava para o hotel, eu queria tomar café e ele queria dormir até mais tarde. Aí eu ficava, então não vou tomar café. Ficava, já era uma briga. Aí hoje em dia eu vou, tomo meu café. Então, assim, isso me libertou. Sim. E aí eu percebi que isso que deixa os homens apaixonados. É isso que gera o... Olha o ouro, olha o ouro. É isso que gera. Então, tipo assim, aí todo mundo quer, me ensina a namorar, porque eu falo, não, peraí. Primeira coisa, você está cumprindo seus pilares diva? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua identidade? Como é que está a sua autonomia? Gente. E depois eu ia ensinando os 7 segredos, né? Que aí, por exemplo, o primeiro segredo que é da esfinge, que é da pirâmide. Sim. Aí tem até uma imagem aqui. Eu vou ensinando assim, ó, que geralmente a pessoa tem uma pessoa que ela gosta. Tem que ser ele, tem que ser ele, tem que ser ele. Aí fica 3, 4 meses esperando essa pessoa. E um dia essa pessoa começa a namorar com alguém e você... Ou é um ex? Sim. Sendo que você tem várias pessoas do seu convívio que você não se permite. E sem contar pessoas que você nem conhece, porque você não sai, você não... Então, eu vou ensinando que quanto mais você abre o leque, mais oportunidade você tem. Só que o legal do livro é porque ele é uma história. Que legal. Eu fiz o curso, tem tudo, tem os desafios. E quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a escrever como se fosse um manual, né? Tipo assim... Só que não ficava legal, não conseguia terminar. Aí o Edmilson, meu marido, falou assim, por que você não transforma numa história? E aí ele me ajudou a transformar todos os conceitos numa história. Sim. Então aqui vai contando a história de uma pessoa, né? E ela vai contando tudo que ela viveu e cada segredo que ela vai aprendendo. E aí, nesse cada segredo, ela vai ativando o poder dela, de diva que eu chamo, que é o poder de atração, de atrair as pessoas que você quer. Sim. E repelir aqueles que só querem te usar. Meu Deus! Porque que acontece? A carência, as mendes, que eu chamo, né? A mente, ela mendiga amor. A carência, a mendiga, ela vai atrair homem que não presta. O dedo podre, né? É porque, assim, o homem que é de Deus, ele quer uma mulher bem resolvida, ele quer uma mulher bonita, ele quer uma mulher que é de Deus, ele quer uma mulher que tem autonomia. Então... aí às vezes fica assim, mas esses homens escolhem muito, os homens são... Não, é porque ele quer escolher só uma, então ele vai escolher bem. Entendeu? Sim. Agora, a mulher fica lá, puxa assunto, fica mendigando, quebra todas as coisas. Homem que quer coisa séria não vai atrás. Agora, o homem safado que sai enrolar, ele vai, porque ele, eu vou, enrolo. Então, a mendicância, a carência, ela é igual o sangue na água que atrai o tubarão, atrai homem que não presta. Então, eu comecei a ensinar isso, e aí as mulheres... por que só atrai gente assim? Por que só atrai isso? Por que eu não sei o quê? E elas começaram a ver que eram pequenas coisas, e hoje em dia tem uma lista de várias mulheres que eram bonitas, bem-sucedidas e não conseguia ninguém. Olha e que isso, diziam, gente, que não tinha homem de Deus, e que não dava para cumprir os princípios, e que é impossível. E todas se casaram. Tem uma até que é a Maria, né? Casou depois de 20 anos solteira. Meu Deus. Se casou e o cara apaixonado por ela. Olha aí, tá um ano de lua de mel. Então, assim, não independe de idade, independe de filho, sim, independe de nada. Se você seguir os 7 segredos e fazendo, você vai ser sua melhor versão, principalmente ser
filha de Deus, ter o amor dele. Então, quando você Exatamente. não está com fome, você vai no mercado com fome, você só compra besteira. É. Se você está alimentado, você seleciona a sua comida. Verdade. Então, quando você não tem a conexão com Deus plena, você está com fome de amor. Então, você Sim, aceita migalhas. verdade. Então, por isso, Diva, você precisa entender que Meu você é a Deus. filha amada de um pai amoroso. Glória, gente, ela contando aqui, eu falei, gente, tem tudo a ver com o nome do nosso podcast. Contando histórias, compartilhando testemunho, né, Fê? Sim. Que coisa linda. Gente, eu quero, assim, de todo meu coração agradecer, Fernanda, por Eu esse te momento. agradeço, foi uma honra. Gente, eu tenho certeza, mulheres, divas, posso chamar ela de Pode, divas? pode. Que, assim, a Fernanda, ela veio aqui trazer para vocês um testemunho e uma história que não para por aqui. Então, você, mulher, esteja acompanhando ela, sabe? Assim, esteja se fortalecendo. E eu sempre, assim, menciono, Fê, que às vezes a gente busca, sabe? Vendo pessoas, acompanhando pessoas que não vivem o nosso propósito. Sabe? Que assim, que não tem aquilo que de verdade vai acrescentar a gente se tornar a nossa melhor versão. Eu percebi isso, que tem muitas pessoas que ensinam, como você atrair um homem. Sim, Algumas coisas realmente batem, só que quando você é cristã, algumas coisas exatamente. passam, e por causa disso as mulheres cristãs se fecham. Exato. Aqui eu ensino dentro dos limites, porque eu falo, os limites te protegem. Sim. O princípio que você quebra hoje vai te quebrar amanhã. Então eu ensino como você mostrar o seu potencial, se conectar, mas sem quebrar os seus princípios. Olha isso, gente. Então, Fê, para finalizar, primeiro, fala de novo seu Instagram aqui para as meninas. Fernanda.divas. Acompanhe, gente. E eu E quero. lá tem como comprar o livro. Olha aí, eu já tenho o meu, viu? Tem, você tava lá. E é isso que eu falei ali do início. A gente pensa, mas eu já sou casada. Não, Nanina, não, gente. Aqui é um conteúdo mesmo. Assim, E é gostoso de ler. Sim. É tipo um doraminha, gente. É verdade. E eu gostaria, Fê, que você, assim, você já deu testemunho, você já falou aqui maravilhas, você já deu aqui tesouros para essas mulheres, mas para a gente selar com chave de ouro, eu quero que você olhe para os olhos dessa mulher que está ali do outro lado, que muitas vezes ela tem essa dor da paternidade, o dor da baixa autoestima, de não saber quem é ela, de não saber o seu propósito de vida, que ela nasceu aqui para viver o melhor. Então, olhe para essa mulher, Fê, e finaliza ali com o que você tem para acrescentar ainda mais para ela. Bom, eu quero dizer para você que está assistindo, primeira coisa, entenda, você é a filha amada de um pai amoroso. Não tenha medo de prosperar em todas as áreas da sua vida. Às vezes, algumas que estão aí se sentem esquecidas por Deus. Poxa, Deus, eu te sirvo há tanto tempo, eu estou na igreja, mas nada dá certo para mim em relacionamento. É mentira. Ele vai mudar a sua história. Acredita nele. Essa mágoa, essa amargura é uma tática de Satanás para te afastar dele. E você que às vezes se afastou, às vezes até por causa de relacionamento, você se afastou dos seus princípios, você está longe, você está querendo voltar e você não tem força, saiba que é Ele que nos capacita. Assim como Ele me tirou lá da lama, Ele vai tirar você. Ele te ama. Então, repete comigo essa oração. Eu vou te ensinar a oração das divas, para você aprender a ser a filha amada. Feche seus olhos e fala, Senhor Jesus, eu recebo a tua paternidade, o teu sacrifício. Eu me arrependo de ter ficado longe. Em nome de Jesus. Amém. Você vai ver que essa oração é poderosa. Depois que eu fiz essa oração, numa cela, eu comecei a ouvir a Deus e tudo isso aconteceu. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, que episódio! Ai, meu Deus do céu. Fernanda, pelo amor de Deus, gente, que coisa linda. E eu vou confessar que no início a gente, como vai ser? O que a gente conversa? E aí a Fernanda falou, fique em paz, vai fluir. E foi muito além do que eu pensei e imaginei, Fê, porque Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, né? Ele faz muito além e glória a Deus. Meninas, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal,
A gente aqui está sempre colocando novos testemunhos, novas histórias para acender a chama do seu coração. Fernanda, mais uma Compartilha, vez. né? Se você tem uma amiga que está aí Sim, solteira verdade. ou que está precisando, compartilha. Sim, Divas são generosas, sim, entendeu? sim. E esse é um dos propósitos nossos, sabe, Fê? Da gente ser candeia uma na vida da outra, da gente levar a Esperança, luz. né? E é verdade, o compartilhar, que não fique só para nós aquilo que a gente recebe, né? Uhum. Que a gente venha estar levando para mais e mais mulheres ser tocadas, edificadas e transformadas com o testemunho da Fernanda e de tantas mulheres que passaram e vão passar por aqui. Fê, muito Parabéns, obrigada. Monique, pela sua iniciativa, uma Amém. bênção. Eu sei que esse seu canal vai tocar muitas vidas, já está tocando e vai tocar mais ainda. Você é muito especial. E obrigada Amém. pela paciência, que eu dei trabalho para vir aqui. Foi o tempo certo, era para você falar já aqui vi com o livro. desses 7 segredos que verdade. fez toda a diferença no nosso episódio, né, mulheres? Verdade. Fê, muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Meninas, divas, hoje divas, tchau, tchau. Tchau.